Quem ganha um salário e meio em 2023 vai ter que pagar imposto de renda? Não é bem assim, hein? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Prazer, meu nome é Pedro Leite, você está no Valores da Bolsa e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o imposto de renda e quanto você precisa estar ganhando para poder pagar o imposto de renda. Ultimamente é um dos assuntos mais comentados, porque muita gente está falando que só com um salário e meio você já vai ter que pagar, mas não é bem assim e é sobre isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, tá certo? Fica comigo até o final que eu vou te explicar exatamente quanto que você tem que estar ganhando para você poder começar a estar pagando o imposto de renda efetivamente. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like aqui nesse vídeo. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal do YouTube, tá certo? Mas então vamos lá, sem enrolação. O que tá acontecendo? Como assim quem ganha um salário e meio já vai ter que pagar imposto de renda agora em 2023? O que acontece é que o salário mínimo aumentou. Antes ele era 1.212 e ele vai passar agora para 1.302. Tem algumas pessoas falando que ele vai passar ainda para 1.320, mas agora ele está em 1.302. Contudo, ao passo que o salário mínimo aumentou, a tabela do imposto de renda não aumentou. Isso faz com que quem ganhava, por exemplo, X salários mínimos antes, possa começar a pagar imposto agora. Pensa comigo, se a tabela do imposto de renda ela é fixa e o salário mínimo vai só aumentando, uma hora os dois vão chegar a ser o mesmo. E quem ganhar um salário mínimo que seja, já vai estar pagando imposto de renda. É esse o problema que está acontecendo. O salário mínimo aumentou e o imposto de renda não. E isso não é um problema de agora. Para você ter ideia, em junho de 1994, quem ganhava 561,80 já estava dentro da alíquota do imposto de renda. Mas o ponto é, naquela época o salário mínimo era R$ 64,79. Ou seja, para você começar a pagar o imposto de renda, naquela época você tinha que estar ganhando 8,67 salários mínimos. Isso equivale a hoje R$ 11.288,34. Ou seja, se a tabela do imposto de renda fosse alterada para o valor que ela deveria ser, seguindo o número X de salários mínimos, você só iria começar a pagar a partir de R$ 11.288,34. Contudo, a tabela do imposto de renda não muda com frequência. E quando ela é alterada, ela não é alterada o suficiente, fazendo com que mais pessoas tenham que pagar o imposto de renda a cada ano, já que o salário mínimo fica mais próximo da tabela. A tabela do imposto de renda hoje começa a partir de 1903,99, com a alíquota de 7%. Quando o salário mínimo era 1.212, quem ganhava um salário e meio ganhava 1.818, o que não era suficiente para entrar na tabela do imposto de renda. Porém agora, com o salário mínimo em 1.302, quem ganha um salário e meio ganha 1.953. Ou seja, quem ganha um salário e meio entra na tabela do imposto de renda. E é por isso que está todo mundo comentando sobre. Mas presta atenção, não é bem assim como está todo mundo falando. E eu vou te explicar o motivo. Caso você seja CLT, o cálculo de quanto você ganha para ir para a tabela do imposto de renda é o valor efetivo que você ganha, menos o INSS, menos dependentes e pensões, caso você tenha. Ou seja, vamos fazer algumas contas aqui. Se você é CLT e ganha um salário e meio, você tem que descontar 9% do INSS, que é a alíquota para quem recebe esse valor aqui. Ou seja, o cara que recebe um salário e meio ou R$ 1.953, a gente tira 9% disso, que é mais ou menos R$ 175,77, fazendo com que, para o cálculo do imposto de renda, ele ganhe R$ 1.777,23. Ou seja, ele está fora da tabela do imposto de renda. Então, se você é CLT e ganha um salário e meio, você não vai ter que pagar imposto de renda. Isso sem contar caso você tenha dependentes ou pague pensão. Tudo bem, mas quanto que eu teria que estar ganhando para pagar o imposto de renda então? Eu vou ter que pagar imposto de renda em 2023? Olha, eu vou te responder isso agora, mas antes, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você esqueceu. Deixa o like aqui e comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo, se você está gostando e se você acha que vai ter que pagar imposto de renda esse ano. Aproveita para ativar as notificações aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá certo? Mas então, você CLT, quanto que você teria que estar ganhando para poder começar a pagar o imposto de renda? No caso, se você não tiver nenhum dependente, não pagar a pensão, o valor teria que ser de R$ 2.092,30. Ganhando esse valor, deduzindo os 9% do INSS, você ainda fica em cima certinho da tabela do imposto de renda, R$ 1.903,99. Lembrando que isso é caso você não tenha dependente algum. Se você tiver algum dependente, esse valor aqui já não vai ter mais que pagar imposto de renda. Se você tiver um dependente, levando em consideração que com ele você consegue deduzir aí R$ 189,59, para você entrar na tabela do imposto de renda com esse dependente,
Sendo CLT, você teria que estar recebendo R$ 2.281,89. Mas agora, e se você não for CLT e não tiver nenhum dependente, você vai ter que pagar imposto de renda com um salário e meio? A resposta é infelizmente sim. Se você não é CLT, recebe um salário e meio e não tem dependentes nenhum, você vai ter que pagar o imposto de renda sim. Mas tem um pequeno ponto aqui. Você vai estar recebendo 1.953, que é um salário e meio. Você vai estar na alíquota do imposto de renda de 7%. Ou seja, com esse salário você vai ter que pagar R$ 146,48 de imposto de renda. Contudo, como tem esses R$ 142,80 de parcela dedutível do imposto de renda, você vai pagar efetivamente R$ 3,68 de imposto de renda. Então, ganhando um salário e meio, você pode ou não pagar imposto de renda. Isso depende se você é CLT, se você tem dependentes, paga a pensão alimentícia. São diversos fatores que devem ser analisados se você vai pagar imposto de renda ou não. Mas mesmo assim, se você tiver que pagar, ainda assim, com esse valor aqui, você não vai ter que pagar um valor altíssimo de imposto de renda. Então, a conta básica que você tem que fazer para saber se você vai ter que pagar imposto de renda é pegar o seu salário, tirar o INSS se você for CLT, tirar os dependentes, que podemos considerar R$ 189,59 para cada um, tirar a pensão e aí sim a gente vê quanto efetivamente você vai ter na tabela do imposto de renda. Se esse valor do seu salário menos INSS, dependentes e pensões passar de R$ 1.903,99, aí sim você vai ter que pagar o imposto de renda esse ano em 2023. Eu espero ter te ajudado a entender melhor se você vai ter que pagar imposto de renda esse ano ou não. Se eu conseguir te ajudar, então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui nesse canal. Aproveita para comentar aqui embaixo se você vai ou não pagar imposto de renda esse ano. Meu nome é Pedro Leite, eu vou ficando por aqui e até a próxima.